Você sabia que tem muitos líderes religiosos e até pastores que são narcisistas? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse tema que é recorrente, é muito pedido entre as pessoas que nos procuram. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisismo é um transtorno de personalidade e uma condição psicológica, psiquiátrica, muito complexa e que provoca no indivíduo um comportamento ou um segmento de padrão de comportamento, de grandiosidade, de necessidade de mostrar grandeza, de mostrar que é uma pessoa importante. E o que é incrível é que ele também se acha muito importante nesse sentido. O que é que acontece com esses padrões? Primeiramente, devemos entender que esses padrões, eles seguem o narcisista, mas nem todos os narcisistas reagem da mesma forma. Existem vários tipos de narcisistas e existe um narcisista chamado patológico, e esse narcisista chamado patológico, ele apresenta alguns aspectos e alguns padrões que são próprios da sua condição. Por exemplo, ele se sente superior aos demais e às demais pessoas. Ele gosta de demonstrar essa superioridade sempre e aonde ele estiver, de alguma forma. Ele tem também a necessidade de ser querido, de ser bajulado. Ele tem a necessidade de querer muita atenção para si. Esse é um dos tipos de narcisista. Existem outros que não querem atenção. Nós já falamos, inclusive temos vídeos aqui falando a esse respeito dos tipos de narcisista. Eu vou deixar linkado aqui e você pode pesquisar depois ou procurar no próprio canal que você vai encontrar. Esse narcisista quer que você se doe completamente a ele. Exerça uma certa condição de subserviência a ele, porque ele gosta de estar sempre rodeado de pessoas para ouvir, né? Para saber o que ele vai dizer sobre determinado assunto. Ele quer que as pessoas estejam ao seu redor para admirar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua cultura, as suas conquistas, né? A sua beleza, se ele tiver. Então ele quer a atenção de todos. O pastor narcisista, ele não é diferente desse caso. Ele não tem a menor empatia, ele não tem paciência de ouvir o irmão da igreja, ele não tem paciência de ouvir o que as pessoas vão dizer, as pessoas se expressarem. Eles não têm paciência de saber os sentimentos daquelas pessoas, mesmo das suas ovelhas, dos seus fiéis. Eles não têm paciência de ouvir falar dos seus medos, das suas angústias, das suas necessidades, porque ele acha isso muito chato, muito enfadonho. E para ele é uma perda de tempo ouvir essas pessoas. Ele não consegue se colocar no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo, daquelas pessoas que estão com alguma carência, porque lhe falta empatia. Ele pensa apenas nele, naquilo que satisfaz a ele. Ele quer apenas aquilo que lhe interessa, aquilo que ele gosta, aquilo que ele faz. E ele faz isso de uma condição muito particular. O que as pessoas têm a dizer para ele
não é importante, ele não se importa e não se interessa por essas coisas. Então é importante que a gente saiba quais são esses tipos de comportamentos para podermos analisar cada um ponto na sua condição. Então, por que isso acontece? Olha, os pastores são seres humanos também. E assim como os seres humanos, eles tiveram uma infância. Nós não sabemos, não podemos captar aqui a ideia de como foi criada essa criança, que mais tarde veio a ser um pastor. Ou por um órgão responsável, que foi verdadeiramente estudou, foi avaliado, foi examinado, foi acompanhado pela sua instituição, ou por aquele pastor que é simplesmente autodidata, que se autodenominou pastor, era presbítero de uma igreja e teve algumas desavenças e achou que era suficientemente preparado para assumir o pastorado de uma igreja. Ora, muitas vezes ele se apresenta com uma carapaça, com uma vestimenta, com uma roupagem de sabedoria, de paciência, mas é só o primeiro momento, porque ele quer esconder as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, não é? Então, essa condição que ele exerce no pastorado, sendo um pastor narcisista, ele veio acumulando desde a infância esse sentimento de vazio, esse sentimento de empatia, de falta de empatia, certo? Então, essa condição é um peso na vida dele. E ele não consegue se livrar dessa condição facilmente. Geralmente as pessoas não têm ideia do peso que carrega esse narcisista desde a sua infância. Os seus traumas, os seus medos, aquilo que ele tenta esconder debaixo daquela carapaça, daquela vestimenta, daquela máscara de grandiosidade que ele se apresenta. Então, essa condição que devemos analisar com muito cuidado, porque é claro que todos nós temos um certo sentimento ou comportamento narcisista. Todo ser humano é assim. Devemos estar claro com isso. Nós temos os nossos momentos de acharmos que temos conhecimento, de acharmos que temos uma certa preponderância diante de alguns outros cidadãos, né? Mas a realidade é que quando um pastor que é normal, que ele tem empatia, ele se vê nessa condição, ele logo dá uma parada, ele freia. E ele começa a refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu ministério, sobre o que ele está fazendo. Mas o narcisista não. Ele gosta de ser destaque. O narcisista gosta de ter admiração, de ser elogiado, não é? Todo pastor tem isso, inclusive nós também temos essa condição, especialmente se você tiver sido bem sucedido no seu ministério. Isso é normal. Entretanto, mas quando isso ultrapassa as suas necessidades, quando isso ultrapassa a condição de normalidade, aí passa a ser prejudicial ao ministério daquele pastor e, infelizmente, às vidas que estão sob seu comando. Em algum momento, na vida de um pastor normal, natural, ele tem uma avaliação da sua vida, do seu ministério. Mas aquele que é narcisista, ele não para refletir. Ele não faz autoanálise. Ele não procura melhorar.
no seu comportamento, nas suas visões egoísticas, muitas vezes, ele acha que está sendo ainda pouco, porque ele quer ser muito mais adorado, muito mais querido, mandar muito mais, ter muito mais bajuladores ao seu redor, porque essa soberba ele carrega como uma forma de camuflar a sua fragilidade, os seus problemas que são de infância, né? Problemas esses mais mal resolvidos. Então, no modo dele conduzir o rebanho, o próprio rebanho nota que o seu pastor é orgulhoso, que o seu pastor não se é daquele tipo que, se brincar, ele cumprimenta você e depois lava a mão com álcool, enxuga para não se contaminar com os irmãos. Existem muitos desses. E você vai ver muitos, principalmente os televisivos, você sabe disso. Entretanto, nós precisamos entender que a vida do ministério não é uma coisa fácil. Nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas decepções. Só que quando se trata de um pastor que tem autoconsciência, que se examina, que faz o análise introspectivo e retrospectivo da sua vida, ele coloca-se na condição mínima, ou seja, ele se coloca como o menor entre todos, o que não acontece com o pastor narcisista. Ele não faz uma análise da sua vida. Ele acha que tudo aquilo que ele está fazendo é normal. Todo o seu comportamento é normal. E isso é prejudicial. Por isso eu sempre recomendo aos pastores colegas que faça uma análise. Mantenha regularmente contato com o seu analista, porque todos nós precisamos colocar para fora. O peso do ministério é muito grande, meus queridos. É muita responsabilidade. E o servo fiel é aquele que reconhece isso. E ele procura, nas suas condições um tanto quanto privilegiada, ajudar as outras pessoas. Ajudar no conhecimento, ajudar na vivência, no melhor viver. O ministério é uma solidão, sim, porque nós lidamos com gente, mas muitas vezes nós nos retemos e nos detemos de nos abrir com certas pessoas, porque nem todo mundo está preparado para nos ouvir. Então, muitas vezes, procuramos profissionais para isso também. Mas o crente tem que procurar a Bíblia. Claro que nós procuramos a Bíblia. Claro que nós procuramos orar, buscar a presença de Deus, ver o que Deus tem a nos falar. Mas mesmo assim, precisamos estar preparados. Porque o inimigo não vai deixar barato se nós relaxarmos na nossa vida espiritual. O problema é que quando o pastor fiel, normal, ele se abala com muitas das suas ações, ele vê que não está agindo de conformidade com os ensinamentos, que os preceitos bíblicos, então ele procura amenizar essa situação buscando arrependimento, orando, se arrependendo, conversando com quem o magoou, ou com quem ele magoou, se houve esse caso. A mal interpretação muitas vezes das palavras, você está pregando uma coisa, a pessoa está interpretando de outra forma, e você não pode simplesmente dizer, olha, eu tenho compromisso com o que eu digo, não com o que você entende. Não é bem assim, a coisa é muito mais complicada. O pastor narcisista, ele não aceita nenhum tipo de amoestação. Ele não aceita ser admoestado por ninguém.
E muitas vezes ele não aceita nem ser admoestado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Se alguma vez Deus lhe revelar em sonho alguma coisa que ele fez de errado e ele precisa mudar, sabe o que é que o narcisista, o pastor narcisista faz? Pega essa informação e passa para a igreja como se a culpa de tudo fosse da igreja. E pega esses avisos e coloca como profetada dentro da igreja, culpando os outros, culpando os irmãos. Então, ele não vai aceitar para ele essa admoestação. Eu me lembro do texto bíblico quando Natan chegou diante de Davi para mostrar o pecado dele. Veja só, ele aceitou. Por quê? Porque ele não era narcisista. Mas se fosse outro, dizia, não, esse está errado, eu não fiz isso. Estão entendendo, queridos, como são essas colocações? O pastor narcisista, ele vai projetar e aplicar esse sonho na igreja, na vida dos outros, na vida dos irmãos. Ele não vai aceitar para ele. Então a diferença entre o pastor normal e o pastor narcisista é o padrão de comportamento. O normal erra, pede perdão, busca se consertar e confessa os seus erros, repara os seus erros, né? Repara os danos e segue vivendo o seu ministério. O pastor narcisista, por sua vez, nunca admite seus erros, nem suas culpas. Para ele não tem culpa nenhuma. Ele não é culpado de nada. A culpa sempre é do outro e nunca é culpa dele. E ele é a representação da perfeição e que deve ser admirado. Ele deve ser seguido como exemplo de fé na terra, na igreja, aonde quer que ele esteja. Ele busca muitas vezes, o pastor narcisista, a ser comparado com personagens importantes da Bíblia. Ele quer ser comparado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com Jó. Ele quer ser comparado com Paulo, com Pedro, com João. Ele quer ser comparado com figuras importantes porque assim ele se sente também importante. Então, ele faz essa condição porque ele gosta de homenagens. Ele gosta de que as pessoas vejam ele como destaque na sua vida, na sua igreja. E o que faz dele um narcisista é esse padrão de não aceitação daquele comportamento que ele acha, que as pessoas acham que é errado e ele acha que está certo. Então, isso é normal e é frequente na vida dele. Eles não gostam de ser criticados. Ai daquele que criticar um pastor narcisista. Vai estar pecando. Porque você está falando do ungido de Deus. Você está falando de ungido, tocando no ungido. E a Bíblia diz, ai daquele que tocar no meu ungido. Ele pega esse texto isolado e começa a criar subtemas para explicar a sua condição, manipulando toda a mensagem bíblica a seu favor. Eles não gostam de ser criticados e ele diz assim, se você me criticar, vai trazer sobre si a ira de Deus. Vocês já ouviram muitas vezes pastor a ser criticado, diz, você vai morrer seco, você vai morrer assim, porque é o castigo que eu lhe amaldiçoo. Gente, pastor não foi colocado na terra para amaldiçoar ninguém, mas para sermos bênção, luz do mundo e sal da terra, como todo crente. Então, se alguém o advertir, coitado desse que vai assumir a posição de inimigo, porque ele vai ser inimigo
porque ele está indo de encontro com aquela grandiosidade que o narcisista tem. Então essa necessidade de ser bajulado, de ser obedecido, é uma constante na vida do pastor narcisista, porque ele quer ser adorado. E ai daquele que ousar criticá-lo. Pastor narcisista, ele pensa que é Deus. E se pudesse, até Deus iria adorá-lo. Então, pela sua intimidade que ele tem com Deus, ele deve mostrar ao povo, e esse povo tem que olhar para ele como se ele fosse o representante do próprio Deus, dentro da sua condição, e não há outro, só ele, porque só ele tem a verdade, e aí é onde a coisa fica complicada, não é? Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve, não é verdade? Não honre a Deus, não apacente o rebanho como Deus determina, não aceite essa condição como normal, porque não é. Isso é idolatria. Esse modo de agir, mesmo sendo pastor, é um culto à personalidade. E se você se submete a esse pastor, se você obedece a ele cegamente, se você faz dele o seu ídolo, você está pecando contra Deus. Então, não adianta você saber de cor e salteado textos isolados da Bíblia. Você tem que conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele também diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O narcisista, ele é mentiroso por natureza. Ele é vaidoso, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é altivo, ele não tem amor, ele não tem misericórdia, ele não tem empatia. Então isso já é o suficiente para que você diga assim: olha, eu não vou nessa. Os lobos vorazes, eles têm essa mentalidade de extorquir os fiéis até a última gota. Principalmente quando começam com suas campanhas. Eu sei que muitos vão dizer: pastor, o senhor está exagerando, não é bem assim. Outros vão concordar comigo, porque já passaram por isso. Nós recebemos pessoas de outras denominações, de outras igrejas, que contam que sofreram. E como é triste sabermos que tem pessoas que vão para a igreja querendo adorar a Deus e encontram esse tipo de líder, ou líderes na igreja. Gente, não é fácil. Se nesse mundo já não é fácil seguirmos o Evangelho de Cristo, sermos pastores, andarmos nos caminhos do Senhor, honrando a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, respeitando as leis, respeitando as autoridades, se isso tudo já é difícil, imagine ter que lidar com esses inimigos dentro da própria casa. Com pessoas que, ao invés de juntar, estão espalhando. Por isso, queridos, precisamos ter o mínimo de consciência para lidarmos com essa condição. Nós estamos aqui, como vocês bem sabem, falando sobre um assunto que é muito recorrente e que é importante que nós saibamos, mas que existem muitos outros assuntos que deverão e devem ser estudados e buscados. O nosso canal está aqui para ajudar pessoas, ajudar vidas, ajudar pessoas que passaram por abusos, né? Esses relacionamentos abusivos. E temos meios e métodos para tratar, para abençoar outras pessoas. Se você tem interesse, coloque aqui, certo? Nos comentários. Se você gostou, se você não gostou,
dê sua opinião. Eu sei que eu não vou agradar ninguém dizendo isso, ou posso agradar alguns, mas isso também não está muito na minha condição de escolha. Eu falo aquilo, primeiro, o que é o certo, pelo que nós já estudamos, né? E depois, dentro daquele critério que eu não posso fugir, como pastor, de orientar espiritualmente essas pessoas. Dentro desse conceito, nós estamos à disposição dos irmãos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você conhece alguém que está passando por isso e quer que essa pessoa tenha um esclarecimento sobre o tipo de líder que você está tendo, então passe adiante esse vídeo, divulgue, se inscreva em nosso canal e nós estaremos aqui para te ajudar na força, né, e no poder do Espírito Santo. Nós vivemos, né, com esse trabalho já há 36 anos, né? Então temos uma vasta experiência em lidar com gente, amamos gente, gostamos de pessoas, queremos ajudar o maior número possível de vítimas desses narcisistas. Seja pastor, não seja pastor, sejam pessoas normais ou pessoas que são transtornadas, nós estamos aqui para ajudar, ok? Nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se esse vídeo te ajudou, se inscreva, peço novamente, dê o sininho aí, para que você possa ser notificado todas as vezes que sairmos um vídeo novo. Todo dia eu estou lançando um vídeo novo, com assuntos palpitantes, interessantes para a tua vida e teu crescimento e desenvolvimento mental e pessoal. Ok? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.